Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live do blog Ser Mãe. Vamos esperar uns minutinhos até que o Instagram avise todo mundo que já estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Por favor, me confirme se estão me vendo bem, me ouvindo bem. Vamos esperar o Instagram avisar, notificar todo mundo que já estamos ao vivo. Esperar a Lélia chegar por aqui também. Me deem um ok se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Boa noite, já vou colocar a Lélia por aqui. Então, pessoal, vamos só esperar mais um pouquinho, Lélia, né? Enquanto o Instagram fica todo mundo, que a gente entrou bem rapidinho aqui. Tá. Uhum. Enquanto isso, eu vou introduzindo um pouquinho o tema, né? Tá. Que a gente colocou que não é tão difícil assim educar os filhos, né? O difícil é me educar, né? Isso. E da onde que veio a ideia dessa live? Foi depois de uma postagem que eu fiz, né? Falando sobre essa dificuldade que a gente tem, às vezes fica falando assim, é muito. A gente se deixa levar, na verdade, né? Por esses pensamentos, por esses comentários, quando falam, mas hoje em dia tá muito difícil ter filho, o mundo tá muito complicado, né? A gente meio que impregnou isso na nossa cabeça e tomou isso como verdade, né? Uhum. E aí foi refletindo sobre isso, né? Sobre as minhas dificuldades aí nos últimos dias, foi que saiu aquela postagem, né, que eu coloquei, porque na verdade não é que são os filhos, né? Eles são seres que nascem purinhos, né? Como diz, com HD zerado, né? Não tem nada. Uhum. A dificuldade está quando a gente começa a se dar conta que o problema somos nós, né? Uhum. E eu acho que o pior de tudo da história é quando a gente se dá conta que nós somos a parte mais difícil da história. Então, foi daí que surgiu a ideia, né? E por que eu resolvi convidar a Lélia para falar sobre esse tema? Bom, eu vou deixar com que ela se apresente, colocar a formação dela, a experiência profissional, mas além disso, a Lélia trabalhou muitos anos, trabalha com famílias, com mulheres, então, eu acho que ela, assim, tem uma experiência muito vasta, não só na própria vida, mas com muitas outras mulheres que podem agregar aqui para nós, né? Então, Uhum. Lélia, por favor, se apresente. Tá bom. Eu acho que quase todo mundo já me conhece. Eu tô no Instagram faz um ano. Fiz um ano a semana passada, né? Tô no Instagram profissionalmente como psicóloga e orientadora familiar. Então, eu posto conteúdos diários e moro em Curitiba e atendo presencialmente tanto jovens e adultos, quanto faço orientações aos pais. Eu não atendo crianças, para caso de crianças, eu atendo o pai e a mãe, orientando, assessorando na questão educacional da família, né? Então, eu sou curitibana e trabalho assim, tenho um consultório, tem meus dados ali na bio, né? E vou fazer um aulão aí entre final desse mês e início de abril sobre um tema específico de educação de filhos que estão me pedindo muito. Eu vou abrir esse mercado de aulas, então. Que maravilha, que ótima notícia, Lélia. Depois a gente compartilha por aqui, então, também, né? Isso, com certeza. Que bom. Ótimo. Então, o primeiro ponto que eu conversei com a Lélia, né? Quando eu vi que a Lélia curtiu o post, eu já falei, pronto, é a Lélia mesmo, a pessoa ideal para a gente falar sobre isso, né? Porque, assim, aonde que mora, assim, digamos, a nossa primeira dificuldade disso, né? Primeiro, nós como mulheres, a gente tem essa dificuldade de controlar a nossa língua, né? A gente fala o que pensa, e quando eu digo que fala o que pensa, é assim, a gente não consegue nem sequer, por exemplo, né? Eu estou fazendo almoço e pensando nos compromissos que eu tenho com as crianças depois, nas minhas obrigações que eu tenho, e a gente pensa alto, né? Uhum, E para as crianças, toda a informação, como eu falei, eles são seres puros, né? Eles não estão com HD zerado. Então, uhum, toda a informação que chega para eles tem muito peso, tem muito uhum, valor. E uhum. principalmente a forma como a gente passa para eles faz toda a diferença. E às Isso, vezes para nós não, a gente só está pensando alto, né? isso. É. E aí, isso é só um detalhe, né, das coisas que a gente tem que aprender a se segurar. Uhum,
E aí tem outras coisas, como, por exemplo, eu sempre vejo, né? As crianças realmente são muito sensíveis, mas assim, o meu filho mais velho, eu observo que ele realmente é uma esponja, né? Uhum, Então, se a gente está um pouco cansado, ou um pouco preocupado, questão financeira, alguma coisa da família, às vezes a uhum. gente nem fala nada claramente na frente dele, mas ele capta, né? Isso, isso. Então, e transmite, ele reproduz nas brincadeiras, na relação com as irmãs, na relação com os amigos. Uhum, Então, a gente começa a se dar conta o quanto a gente tem que se moldar, né? O quanto a uhum, gente tem que muitas vezes sim se controlar. E é uhum. difícil, né? Então, Lélia, isso é só uma percepção minha, ou de fato é algo muito importante que a gente tem que realmente se formar? Não é uma percepção sua, é uma percepção internacional, mundial, né? É uma grande verdade. Tem autores que dizem assim, e é de fato, que os filhos aprendem mais pelo que você faz e sente do que pelas palavras mais lindas que você diga. Entendeu? Então, é a mãe e o pai. Paralisandinho um Oi, pouco. desculpa. Travou Voltou. aqui, Lélia. Desculpa, voltou. Pode Travou. continuar, É. por favor. Então, é uma grande verdade, tá? Os filhos, eles aprendem mais pelo que você sente e faz do que pelo que você fala, né? A fala é importantíssima, mas as palavras podem ser belíssimas, mas eles vão captar desde bebezinho o quê? Aquilo que você sente enquanto você olha para ele, fala ou faz alguma coisa, tá? Tal a importância da pessoa, da postura, do posicionamento, da disposição interior da mãe ou do pai, né? Agora eu queria fazer uma retificaçãozinha aí, que eu que estudo isso, né? Em relação ao que você falou que os bebês são zerados, né? Eles veem os bebês em torno de 20 a 30% com uma carga genética, né? Inclusive o Uhum, temperamento. O temperamento ele uhum, é herdado. O bebê já nasce com temperamento. Tanto que no primeiro dia, um bebê é diferente do outro, o irmão é diferente do outro irmão, né? Eles são super diferentes. Então, essa percentagem de 20 a 30% que nasce com o bebê determina um pouco quem vai ser esse bebê. Agora, o importante é que o peso da educação tem nada menos do que em torno de 70%. É muito grande, né? O peso da boa educação ou da educação ruim, tá? Mas de fato, zerado eles não são. Mas claro, eles são zerados para o processo educativo. Tudo tem que se instalar ainda em relação à educação dos pais e depois de outras instituições, né? Entendeu? Então, sim. é isto, tá? Agora, veja, Rafaela, as emoções das mães, gente. Por que nós dizemos mães? Porque os pais, claro que também têm as emoções. De modo geral, os pais são mais centradinhos, de modo geral, não são todos, né? Mas quando os pais têm dificuldades, é porque eles são um pouco mais agressivos, tá? Eles são agressivos verbalmente e às vezes fisicamente, né? Mas a mãe lida muito com os primeiros anos de vida da criança pequena. É uma presença muito ampla, né? É de 80% a mãe permanece diante da criança pequena até uns 5, 6 anos, né? E até os 3, a primeira infância, sobretudo. Então, essa mãe sadia emocionalmente vai fazer toda a diferença na formação da personalidade dessa criança. Então, eu sempre digo, até tá no meu feed, gente, qual é o pano de fundo que você proporciona para os seus filhos? Porque não é fazer uma sequência de coisas legais, uma técnica, um método. Eu estou aprendendo muito ali, livros sobre isso, eu vejo o Instagram de fulana, de fulana, de fulana, mas se você não tiver certeza, convicção, segurança de que o que é que você vai acoplar na tua educação para aplicar com seus filhos, não vai adiantar muita coisa.
Não vai. O que é ser uma mãe boa, uma mãe saudável, uma mãe completa? É uma mãe serena, convicta. Se ela é convicta, ela vai ser forte. Ela vai ter o domínio primeiro dela. E, aliás, o domínio dela, ela tem que ir se melhorando. Os pais têm que pensar numa palavra que eu vou falar pela primeira vez agora, que se chama autoeducação. Autoeducação. Depois que primeiro que a gente não para de amadurecer na vida, né? Você nasce e vai tentando melhorar até morrer. Mas quem se Uhum. transforma num pai ou numa mãe não pode ter o conforto, assim, o descompromisso, né, de não fazer coisas para se melhorar, para os filhos se espelharem e melhorarem também. E os filhos, eles são tão espertos, eles são tão danadinhos, eles têm uma sensibilidade, uma percepção tão aguçada, que eles, graças a Deus, que eles percebem o quê? Que você, sobretudo a partir dos 6 anos, é uma pessoa que eles veem que você está tentando melhorar. Eles começam a enxergar aos 6 anos os defeitos. Na adolescência, eles veem todos. Todos. Mas eles sabem qual que é o pai bom e a mãe boa? Aqueles que, ó, se ligam e vão e crescem na vida como pessoas. Mas eles melhoram para quem? Para eles mesmos, para o vizinho, para os professores do seu filho, para os seus colegas de trabalho, para o seu pai e para a sua mãe. Eles melhoram como cidadãos, eles melhoram em todos os seus papéis. As crianças nunca deixam de observar isso. E se os... Então, assim, Lélia, a gente, desculpa só te cortar, mas só para comentar. Então, quer dizer assim, se a gente, primeiro, né, você falando da importância da sensibilidade da mãe, né, do autocontrole. Então, quer dizer, se a gente já tem ali um filho de 6, 7 anos, falar, ai, tá tudo perdido, porque os primeiros anos, não, agora ainda a gente tem, né, poderia se dizer quase que tá tudo perdido na adolescência, né, porque Uhum, daí, uhum. mas não totalmente, né, ainda tem como recuperar. É, Mas quando a gente está com filho de 7, 8 anos, então ainda talvez seja até mais nobre, né, uhum, a gente lutar pelo autocontrole, por melhorar, porque daí eles, né, vão aprender muito mais. uhum, E isso que você está falando foi uma das perguntas que chegou esses dias, que a mãe falou que o filho batia. Agora eu não lembro se no irmão ou nela, e eu falei, você tem que segurar a mão da criança firme, né? uhum, Não machucar, mas segurar firme e uhum, falar, não pode. uhum. E eu falei para ela, você tem que ser a primeira a estar convicta disso. Isso. E quando eu digo, Lélia, é porque quando eu pego na mãozinha da minha, de 1 ano e 3 meses, e falo para ela que não pode, ela já me olha com um olhar meio sarcástico, 1 ano e 3 meses. Então, assim, e nesse momento me quebra inteira aquele olhar dela. Então, por isso que eu tenho que estar muito convicta para falar para ela mesmo. Eu tenho que estar convencida de autoridade de dizer para ela que não pode. E Isso. não me deixar dominar por esse olharzinho de 1 ano e 3 meses, né? Absolutamente. Então, você colocou bem, a gente tem que ser Uhum. uma serenidade que transmite autoridade, né? Isso, é. É que a pessoa que é portadora de autoridade, ela transmite serenidade. Aquela que não é portadora de autoridade, ela transmite fragilidade no descontrole, no destempero, na agressividade, no aumento da voz, naquele rosto embravecido, entendeu? Isso, na verdade, é perda de controle. E o filho vê isso como uma fragilidade, como uma mãe que não tem autoridade. Aí ele se aproveita. Eu vou até contar aqui uma coisa que eu estava lembrando só um pouquinho agora há pouco, que é o seguinte: eu gosto de casinhos, né? E eu lembro que o meu pai, quando eu errava, um de nós 3 filhos, a gente pisava na bola, ele esperava, a gente chegava, a gente já ficava com aquele olhão de medo, ele vai dar uma bronca. Ele não dava, ele não chegava a fazer do estadalhado. Ele esperava, e ele esperava tudo se acalmar. A gente sentava, e quando ele ia dar a chamada dele, ele falava com voz mais baixa ainda. Uma bronca, palavras assim de atingir o coração dos filhos ou de quem tinha errado, mas com voz muito baixa. Aqui ele virava um gigante para nós.
um gigante, porque ele tinha um domínio, tá? Ele era o dono daquela verdade. O que ele falava era absolutamente certo. A gente ficava com os olhão assim, 100% certo, sem o menor descontrole, muito pelo contrário. Acho até que ele se controlava mais ainda, né? Ele se revestia de alguém tranquilo, porque ele queria nos convencer do erro. A gente já estava convencido, mas ele, como pai, ele precisava, né, de uma didática, entendeu? Porque ele queria que aquela verdade se instalasse em nosso interior. Então, aquele domínio era para nós assim, opa, o pai, entendeu? E sempre foi. E eu sei que eu vi na minha família, eu assisti por aí, por onde eu andei, pais ou mães, assim, que é assustador para a criança. Tá? Uhum. Os pais não se veem, eles não estão se vendo quando eles estão alterados, né? Os outros estão, e os filhos também estão. Ele não está vendo a expressão dele, entendeu? E aí também tinha um menino que falava para mim, filho da minha amiga, você não sabe. A minha mãe, você acha que ela é legal, é boazinha, tá? Às vezes ela é, mas ela também, ela de repente, ela fica louca. Entendeu? É um menino de 10 anos. Você não sabe, você não vê a hora que ela fica louca, mas ela fica louca. Né? Entendeu? Né, gente? Isso educa? Isso é figura de autoridade? Nunca foi, né? Entendeu? Eu acho que uma mãe e o pai precisam se preparar antes de ter o filho, e eu acho que eles precisam se preparar todo dia de manhã. Tá? É um exercício assim de conscientização, uma tomada de consciência. Tá? É um novo dia, né? É uma oportunidade naquele dia de se ser um pai e uma mãe serenos no domínio e no controle das suas emoções. Não quer, É. a emoção não é ruim, absolutamente. A gente vive de emoções o dia inteiro. O que é ruim? A emoção destrutiva e descontrolada. E eu acho assim, Lélia, que às vezes a gente escuta isso, eu mesma, né? Às vezes me bate um desânimo quando eu vejo a sucessão de erros que eu cometo, né? E eu acho que o que a gente não pode perder de foco, principalmente as mães cristãs, né? É o nosso ideal, Uhum, né? Não, a gente se frustra demais quando a gente coloca as seguranças muito em nós, uhum, né? E isso eu quero dizer assim, por exemplo, agora essa questão do coronavírus, né? uhum, Os médicos que têm a noção muito mais profunda do que está acontecendo, eu vejo que muitas vezes a maioria são os que mais estão preocupados, uhum, né? uhum, Mas, por exemplo, como o meu marido, que é policial militar, se ele também ele começasse a falar ou disseminar todas as coisas que ele vê, né? Que nem a mídia não coloca, porque o que eles sabem são coisas muito piores, né? E muito mais em quantidade de coisas que acontecem. Se a gente colocasse todas as nossas seguranças no nosso conhecimento humano, uhum, ou quisesse o nosso humanamente ter o controle de tudo, a gente estaria perdido, porque nem tudo depende de nós, uhum, né? Então, na maternidade, eu vejo que é exatamente isso também que a gente não pode perder de foco. uhum, Nem tudo depende de nós, uhum, né? Às vezes tem meninas assim, eu vejo, por exemplo, eu não me preparei, digamos assim, estudando muito. uhum. Mas quando eu me dei conta que o Álvaro já tinha nascido, aí eu fui ler livros e fazer cursos, né? Me deram aquele livro da Encantadora de Bebês, eu devorei o livro e colocava em prática tintim por tintim, né? E o que eu fui me dando conta? Que não está no nosso alcance. Uhum. Por quê? Né? Quando a gente muda essa visão, essa percepção de que realmente Deus tem o controle de tudo, porque Ele nos conhece muito bem, Uhum. nem nós nos conhecemos tão bem, Uhum. e conhece muito bem essa criaturinha que Ele nos confiou, né? Essa alminha que está sob os nossos É cuidados. isso. Então, quando a gente traz à tona novamente esse foco, que a nossa missão é levar essa alma para o céu, Uhum. né? É. Que a nossa missão, a nossa obrigação é levar eles a esse fim, Uhum. que é eles chegarem ao céu, pronto, sabe? Cai por terra as nossas seguranças humanas. Uhum. E aí, por mais que eu me frustre, mas aí eu lembro, né?
poxa, eu caí, mas com essa eu aprendi. Uhum, Disso também Deus tira algum proveito para ensinar os meus filhos, uhum, né? Por isso é que uma coisa que eu tenho aprendido é quando a gente tem que aprender a pedir perdão para os nossos filhos, quando a gente se deu erro, conta que, né, foi um mau exemplo sim, para eles. uhum, Até tem a forma certa, né, da gente fazer também para não se perder a autoridade, mas se você faz, os frutos disso é muito maior uhum, do que você ficar consequentemente virando um Shrek na frente da criança, né? sim, Virando ali um ogro, né? é, Os meus filhos, quando eles escutam a história do o pequeno polegar, que daí tinha um ogro que comia crianças, né? E aí quando eles falam assim que uma vez eles soltaram, que teve uma vez que eu gritei e eu parecia o ogro que comia criança. viu? E de fato, quando a gente lê aquele livro Carinho e Firmeza com os Filhos, a gente se Uhum, dá conta disso também, que a uhum, forma como a gente fala, a gente parece que se transforma, né? E isso, se dar conta disso e pedir perdão e fazer essa luta, né? uhum, Eles verem essa luta nossa. E eu acho que deu muita esperança quando você falou que aí depois dos 6, 7 anos eles observam as nossas uhum, quedas, né? sim, Mas vem a nossa luta, né? Eu é, acho que isso dá muita esperança para dizer, a gente não pode desanimar, é, né? A gente é, não pode, porque quando a gente desanima é porque a gente está colocando o controle em nós. A isso, gente quer dominar, né? E uhum, não é assim. é, Por mais que esteja alguém nos ouvindo que não seja cristão ou que não tenha nenhuma religião, mas a gente tem que entender que não depende tudo de nós, né? uhum, Os filhos não são um direito nosso, eles uhum, são um dom confiados a nós. uhum, E quando a gente entende isso, alivia muito mais o nosso peso, uhum, mas não aliviar de assim, ai, né? Tô tranquila agora, não, uhum, né? Não, mas de saber que toda luta, por menor que seja que eu faça, uhum, vai ser mais eficaz na educação do que eu querer resultados imediatos, né? uhum, Porque o nosso descontrole é um pouco disso também, de querer ter segurança, né? De sim, querer ter resultado imediato. isso, Quando você manda a criança trocar de roupa e ela não vai. uhum, Fala, vai trocar de roupa que a gente vai se atrasar, vai trocar de roupa. E aí quando você perde o controle e já grita, é porque, né? é, Não mando, eu é, não tenho autoridade. uhum, é, Você perdeu o controle total. sim. E o erro não foi naquele momento, foi toda uma coisa que é construída aos poucos, né? Uhum, é. Você sabe que eu estava pensando, ao me preparar aqui para a live, o seguinte, que as mães que estão assistindo, os pais, se perguntem assim, dentro de vocês tem uma bela e uma fera, né? Quem se pronuncia mais no decorrer dos dias, na relação com os filhos? Entendeu? Não é que não dá para, não precisa ser fera de vez em quando, mas uma fera elegante, tá? Uma fera elegante, uma fera racional, inteligente emocionalmente, né? Mas a Bela tem que estar mais atuante, tá? E a Bela não é fraquinha, a Bela é forte, é atuante, sabe para onde vai, sabe o que quer, né? Então, o que talvez eu percebo nas conversas no Instagram que eu vejo por aí, são mães mais resolvidas, assim, mais donas da situação, né? Porque elas passam de boazinha, legalzinha, sensívelzinha, amiguinha, de didinho, daí os filhos montam, né? Se transformam, aí elas também se transformam, entendeu? Então não é isso. Internamente, no pensamento e no sentimento, uma mãe, ela tem que ter uma força junto com a sensibilidade. Ela tem que estar o tempo inteiro em estado de observação, tá? Claro que vai relaxar nas horas das brincadeiras, né, das conversas e tudo, é tudo tão agradável na família, né? Mas essa convicção dá a ela uma força. Que se ela tiver dúvida e na frente do filho mostrar uma incerteza, entendeu? E cai por terra, assim, ela se fragiliza muito, né? E aí, claro, esse berro que vem depois é um berro porque ela também ela não mediu, ela não temperou bem, entendeu? O sentimento para sempre lidar com o filho como uma figura de autoridade, próxima, íntima, afetuosíssima, mas sempre uma figura de autoridade.
Então, o que que algumas mães fazem? Elas ficam mole demais e depois dura demais. E qual é a saída? Se é que eu não sei se eu estou sendo didática, a saída é uma mãe firme. Não é a dura e não é a mole. Entendeu? Não é a gelatinosa, né? E nem a opressiva, a controladora, a brabona, o bicho, né? Então, esse tempero interior que toda mãe tem que buscar é uma questão, Rafaela, da pessoa da mãe, não é só a mãe. Não é só na sua atuação materna, essa é uma questão da pessoa dela. E os filhos vão ver o quê? Vão ver essa mãe falando com a vizinha, falando do chefe em casa, conversando com o pai deles, com a avó, né? Com uma colega de trabalho, vai ver essa mãe atuando numa festa. Então não é só porque elas têm que acertar como mãe, elas têm que acertar como pessoas. Porque os dois olhinhos que cada filho tem, olha, não tem escapatória. Não tem escapatória. Eles não olham, mas eles veem. Né? E é impressionante. Eu acho que quando o pai, um homem e uma mulher se tornam pai ou mãe, é uma excelente oportunidade desse pai e dessa mãe se tornarem pessoas melhores. Nunca mais você pode ser o mesmo. Sozinho você pode ser do teu jeito, né? Mas como figura exemplar, que um pai ou mãe tem que ser, daí você tem que se convidar a combater. Você se convida a lutar pelo melhor, que é a dirimir, a diminuir todos os vícios, suas más tendências e aumentar as boas. Entendeu? E eles, assim, inconscientemente, a gente acaba trabalhando a nossa vontade, né, com eles. Porque, né, você tem que acordar de madrugada para dar de mamar, tem que dormir pouco, né? Depois que você tem mais de um filho, não tem, né, dorme a hora que o bebê dorme. Isso não existe depois que você tem mais de um, né? Tem que sempre estar atendendo todo mundo, cada um na sua rotina. É época de desfraude, né? Tem que sair preparada com um monte de coisa. Então, assim, eles acabam formando a nossa vontade, né? Isso. E eu acho que, assim, gente, olha que exercício maravilhoso, né? Porque exigem coisas, né, que já acabam formando a nossa vontade. Isso. Ou seja, a nossa alma tá molinha ali, modelada para poder trabalhar, né? Cabe a cada um enxergar isso, né? Por isso que eu achei que essa reflexão era muito importante a gente trazer, assim, para que é um atalho já, né? Para muita gente que às vezes está inquieta, né? Tá naquela assim, eu sinto que eu tenho que fazer mais, mas por onde começar? Então tá aí, né? Mudar como pessoa, porque quando eu mudo como pessoa, a maternidade acaba sendo uma consequência, né? Isso. Porque a maternidade já está moldando a gente, já está moldando a nossa vontade, digamos, até que física, né? Então, aí moldar a nossa vontade interior, né? Digamos assim, já tá fácil, já tá meio caminho andado, né? Sim, exatamente, Então, eu acho que então, e essa busca por esse aperfeiçoamento é animador. Entendeu? Então, tem estudos que diz que a depressão, ela também é devida a que a pessoa não tem um holofote, uma luz para onde se dirigir, uma grande finalidade, né? Então, ela fica com a vida básica aqui por baixo, rasteira, aí vai entrando em depressão, né? Porque ela também não tem por que lutar, não tem uma bandeira, né? Aí, essa mãe e pai, pelo contrário, entendeu? Deve ser, porque sabe que eu não tenho filhos, né? Mas altamente animador, entendeu? Ter que melhorar, ainda por causa de filho, assim, qual é um amor maior, né? Onde que tem, se não for entre ali, o pai dos filhos e os filhos, né? Onde tem um amor maior do que esse? Então, você fazer tudo para atingir ir atrás da perfeição, porque nós somos seres perfectíveis. Tá? Quando a gente relaxa, não pense que não acontece nada, a gente piora. Relaxou, piorou. Ou a gente melhora ou a gente piora. Como nós somos dinâmicos, a gente não fica estacionados, entendeu? Então, eu acho que a luta para essa melhora, né, auto-melhoramento, é a saída, Rafaela. Ai, Lélia, pode falar, desculpa. Pode.
Olha só, não, a gente vai bater aqui meia hora de live, Ah, mas eu quero te fazer uma proposta, porque eu achei que a gente falou tantos pontos aqui tão bons, muito importante. da gente fazer um resumo por escrito, Uhum, e aí a gente pode mandar por e-mail para quem se interessar, certo. né? Uhum, Então, eu acho que a gente pode fazer isso depois. Eu informo aí para vocês, tá? Quando eu subir essa live aqui para o YouTube, eu coloco para vocês em que e-mail que vocês podem colocar o e-mail de vocês e a gente manda esses pontos, porque eu acho que a gente falou tantos pontos tão importantes é, aqui que quem procura esse caminho, uhum, né, ou andava refletindo sobre isso, vai ajudar muito, né? uhum. Porque cada um tem que pegar esses pontos, sentar e refletir de acordo com a própria pessoa e a própria vida, né? Isso. Lembrando que vai ficar 24 horas, né? Vai, aqui vai ficar 24 horas, É. tá? Depois vai No lá pro YouTube, YouTube. Uhum, né? E depois eu vou combinar aqui com a Lélia, em off, como que a gente faz para mandar por e-mail, uhum. mas a gente comunica depois nos nossos dois IGs aqui e envia para vocês esses pontos, Isso, tá perfeito. bom? Ai, Lélia, muito obrigada. É sempre muito rico partilhar com você aqui. Em breve a gente marca aqui uma próxima também para continuar. Sim. E quero deixar o convite para vocês, né? Amanhã a live é 2h30 da tarde, um horário aqui que eu não estou habituada, né? O pessoal que me segue não está habituado a me encontrar por aqui, Uhum. mas 2h30 da tarde, amanhã meu bate-papo aqui é com a Araceli, né? Psicóloga, também tem formação em psicologia, né? Muita gente conhece ela pelos conteúdos de maternidade aqui no Instagram. E a gente vai falar sobre eu e minhas circunstâncias. Uhum. Muitas mulheres têm chegado aqui com perguntas de inquietude: devo ou não devo largar emprego? Uhum. Devo ou não devo estar em casa? Uhum. Estou em casa, mas não estou feliz, larguei emprego, volto ou não volto? Uhum. Né? Então, Uhum. a gente refletir sobre essas, cada uma dentro das suas circunstâncias. Certo. Joia? Perfeito. O dia que todo Obrigada, mundo Lélia, ficar mais mais uma vez. seguro, o mundo vai ser bem melhor, né? Né? E olha, com essas mães todas procurando, buscando se melhorar, através até da internet, daqui 10 anos o Brasil vai ser outro, com os filhos de vocês. Né? Ah, isso Obrigada pelo daí. convite, viu, Rafaela? Obrigada, Lélia.